Oi, bem-vindos ao Contra Controle. Eu sei que vocês devem estar estranhando eu aparecendo aqui depois de um longo tempo de hiato. Eu já vinha falando com vocês, né, do podcast, que eu estava passando por um período precisando me reservar um pouco, estava um pouquinho de bloqueio criativo, então resolvi dar esse tempo para relaxar. E agora eu estou voltando para vocês cheio de conteúdo, cheio de novidade. E hoje, como um episódio de retorno do podcast, eu não poderia fazer algo mais especial do que trazer uma pessoa que eu admiro muito, que eu já acompanho há algum tempo, entendo, em redes sociais, cursos, palestras, que é o André Bezerra. Eu acho que vocês já conhecem um pouco do trabalho dele. Quem acompanha conteúdo sobre autismo, quem é da psicologia, quem trabalha com ABA já conhece, mas eu acho que eu vou parar de falar um pouquinho agora e vou pedir para ele se apresentar, porque nada melhor do que vocês terem um pouquinho do gosto de ouvirem essa pessoa tão legal, tão ilustre falar com a gente. Muito obrigado, Josi, pelo convite. Então, meu nome é André Bezerra, sou formado em psicologia, mas desde a graduação eu sempre pensei em trabalhar com análise de comportamento e qual o público-alvo que trabalha, né? Geralmente pessoas que têm diagnóstico de autismo. Então, sou psicólogo, mas eu só trabalhei com autismo ou com outros transtornos do desenvolvimento. Depois fiz especialização na área, mestrado, fiz a certificação internacional pelo QABA, né, a nível de supervisão, e atualmente faço muito trabalho de consultoria em clínicas pelo Brasil. Já tive a oportunidade de lecionar em Portugal, em Angola mesmo, e meu trabalho é mais esse, de avaliação, consultoria e treinamento de profissionais. Você me falou que você já teve esse trabalho desde o início direcionado. Teve alguma coisa na sua história de vida que te chamou a atenção para essa área da análise do comportamento? Então, quando eu escolhi o curso de psicologia, eu fui influenciado pela minha irmã, que também é psicóloga, a Priscila Barbosa Bezerra, ela é BCB, e ela me falou que tinha um curso que gostava de filosofia, etc. Eu fui lá, assisti uma aula do primeiro período de psicologia, sabe aquela aula bem filosófica, etc. Eu gostei, eu fui para lá. Mas eu não me via com aquele estereótipo, sabe, do freudiano, do cara mais velho, com os óculosinhos, a outra pessoa sentada no divã. Eu achava aquilo muito monótono e muito tradicional. E aí eu queria trabalhar com algo bem diferente. E como também eu sou muito mais objetivo, para mim a psicanálise era muito distante, muito vaga, e aí surgiu a análise de comportamento no segundo período. Aí no segundo período também eu já fui monitor de psicologia experimental, daquela disciplina, né, que tem os princípios básicos de análise de comportamento. Aí eu fui quando eu comecei a procurar instituições que trabalhavam na área, e aí eu conheci a AMA, lá atrás em 2009 e 2010. Aí logo comecei a estagiar, aí eu passei basicamente os 4 anos seguintes da faculdade sendo estagiário da AMA, depois fui profissional da AMA, fui supervisor da AMA, saí para fazer o mestrado, depois voltei como consultor e tenho um carinho enorme por essa área. Então minha pega foi mais essa, entender que o meu espaço não era naquela psicologia tradicional, mas sim numa forma mais concreta de aplicar a análise de comportamento, que é a minha abordagem do coração, vamos dizer assim. A análise do comportamento é uma área que eu também gosto bastante, que também me conquistou dentro da graduação de psicologia. E eu sempre gosto de ver a análise do comportamento como uma ciência que permite a gente compreender os fenômenos comportamentais de uma forma muito ampla, muito complexa. Só que, assim, como você já tem muito tempo nessa área, como você já atua, você já viu muita coisa, teve algum caso que você se surpreendeu de alguma forma? Olha, quando eu estava... Assim que eu me formei, eu também gostava muito de atuar com adolescentes, com falha em habilidades sociais, mas aí, e também já, sabe, aquele leque entre 18 a 21 anos, eu pegava mais essa população para trabalhar habilidades sociais, mas aí tem a questão também do diagnóstico posterior de esquizofrenia, e aí é que tá, né? Eu gostava muito desse lance de entender mais, porque essas falas que as pessoas do senso comum achavam disfuncional e para análise de comportamento não é. Então isso me trazia muito, como posso dizer, curiosidade, sabe, na época. Então esses casos que bipolaridade, esquizofrenia também chamou muito minha atenção. E como você não tem um tratamento
fechado, sabe, aquela cultura fechada, você não consegue tão bem manejar as contingências, então isso dificulta um pouco, sabe? Então isso causa, como posso dizer, algumas pedrinhas no teu caminho para você ter bons resultados dentro dessa área. Mas voltando para o autismo em si, quando você faz as coisas de forma integral, com as horas adequadas, aí você consegue ter bons resultados, né? Ter os frutos adequados. A aba, ela é uma ciência, né? Que fique claro, não é um método, é uma ciência, que ela tem uma base muito sólida de evidências para tratamento para autismo, né? Considerada padrão ouro. Só que o que acontece com a popularização do termo aba, surgiram muitos profissionais que se dedicam a trabalhar de forma séria, mas também existem casos de pessoas que afirmam fazer aba e não é bem assim. Então, o que é e o que não é aba? Então vamos lá. A aba, como bem você colocou, é uma ciência, né? Ela vem de um arcabouço teórico maior, que seria a análise de comportamento, e é dividido lá em 3 braços, né? Alguns artigos já chamam o 4º braço, que seria a prestação de serviço. Então você tem a filosofia, né? O behaviorismo radical, tem a análise experimental, que seria aqueles estudos mais com laboratório, até com animais, infra-humanos, etc. E você tem os resultados dessas pesquisas na aplicação prática, que seria a aba, né? Você pegando o conhecimento comportamental, você pode aplicar em qualquer disciplina humana. Então, desde um supermercado até pessoas que têm atrás do desenvolvimento em si. Agora, para ser considerado aba, tem um artigo antigo lá de 1967, se não falha a memória, que ele coloca 7 dimensões, né? Então tem que ser comportamental, tem que fazer conceitualmente sistemática, analítica, aplicada. Então você tem uma série de situações para ser considerado aba, né? No entanto, com pessoas que têm o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, especificamente criança, a aba vai se tornar muito popular porque ela simplesmente gera resultado em um menor espaço possível. Eu não estou dizendo aqui que a Gestalt, outras terapias não dão resultados, elas dão, mas quando você compara os tratamentos, a aba consegue elevar a aprendizagem em um menor espaço de tempo. Então, ela é mais eficaz para esse tipo de população. Agora, para isso, você tem todos os pré-requisitos, né? Agora, em relação a profissionais que se dizem aba, é bom ter cuidado porque, por exemplo, eu sou psicólogo, você também vem da psicologia, então, queira quer não, hoje ainda é o curso que mais te aproxima da análise do comportamento. E aí as pessoas, obviamente, por mercado de trabalho, né, questões do dia a dia mesmo, se aproximou da aba. E aí a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque no Brasil não existe a regulamentação do analista do comportamento. Eu ainda assino hoje como psicólogo, coloco lá meu carimbo, etc., mas você não tem a profissional regulamentador, analista do comportamento. E aí, o que é que faz? Aí você tem que olhar para a experiência de outros países, por exemplo, como aconteceu a regularização ou a divulgação maciça do BACB, que seria a certificação lá norte-americana. Se tornou através da pressão da população, principalmente de pais e mães, que queriam serviço de qualidade para os seus filhos e a quem buscar? Quem é que diz que um profissional é bom e que um profissional é ruim? Aí hoje em dia tem algumas iniciativas, por exemplo, você tem a BPMC que tentou fazer uma certificação nacional, depois ela apoia outro grupo, você tem o selo ABA, que também é de uma mãe, que ela busca elencar profissionais com a formação mínima, né? E aí, se a gente olha, eu até fiz uma pesquisa para saber quem seria o profissional analista de comportamento considerado por associações nacionais e internacionais. A maior parte vai dizer que é o cara que tem o nível superior em educação ou saúde, não necessariamente psicologia, é que vai ter uma especialização na área, né, que são disciplinas específicas de análise de comportamento, e que ele passou por um processo de supervisão com um profissional sênior. Isso é o que faz toda a diferença, porque você está ali sendo guiado por alguém que já trilhou aquele caminho, e aí tu evolui muito no teu conhecimento em pouco espaço de tempo. Aí depois tem algumas certificações que pedem para que você passe por uma prova, que eu acho justo, sabe? Você passar por um processo que te qualifica para dizer, não, você realmente tem os conhecimentos, porque aí você sabe, né? No mercado brasileiro você tem especializações e especializações, e aí cabe ao aluno, né, decidir quais são o melhor caminho e selecionar uma boa especialização que tenha, de fato, professores analistas de comportamento e não de outras áreas, né? Então,
existe o título de especialista, mas a pessoa fazer uma pós-graduação em aba não necessariamente significa que a pessoa realmente sabe aplicar a ciência aba, né? Exatamente. Então, por que dessa pergunta? Por que eu trouxe para esse assunto? Eu tenho uma pergunta um pouquinho capciosa para fazer para você. Inclusive, eu tô desde o começo ansiosa para fazer essa pergunta. Recentemente, uma associação de autistas fez uma carta falando sobre a aba, comparando inclusive a aba, o excesso de horas de intervenção com o regime manicomial. Então, assim, tá um burburinho, tá uma confusão, as pessoas apoiam, outras discordam. E a sua visão como alguém que atua com a aba há tanto tempo, que tem toda essa bagagem, que tem todo esse conhecimento, qual a sua opinião sobre esse ponto de vista? Vamos lá. Nós temos que entender que toda fala possui uma função, inclusive esse posicionamento de algumas associações, né, que inclusive fez uma denúncia, né, uma espécie de denúncia para ao Ministério dos Direitos Humanos, etc., dizendo que a aba 40 horas era equivalente ao regime manicomial. Gente, nada a ver. O que é que acontece? É que algumas crianças, adolescentes ou adultos realmente, José, precisa de 40 horas semanais de intervenção. Por que eu digo isso? Porque são pessoas que ainda não desenvolveram habilidades para usar o toalete de maneira independente, que não têm habilidades motoras para conseguir se alimentar de forma adequada. Então, para casos específicos como esse, é um sonho você achar que 10 horas de intervenção aba vai ter resultado. Essa pessoa de fato precisa. E a outra que pode apresentar problemas de comportamento, e aí você tem que ter um cuidado maior. Então, para casos específicos como esse, fantasia achar que 2 horas por semana vai dar resultado. Então, para casos específicos como esse, é realmente necessário. E as pesquisas apontam, e inclusive as políticas públicas devem ser pensadas baseado na pesquisa científica. E as pesquisas apontam que terapias acima de 10 horas relacionadas à análise de comportamento são as que dão resultados. Então, qual a função de alguém chegar a público e dizer que isso não funciona, ou que você está tirando a liberdade do sujeito, enfim, várias coisas sem noção fazer isso. Você tem que entender que hoje no Brasil você tem uma disputa entre o plano de saúde e os consumidores, assim como, por exemplo, tem pessoas que têm qualquer outro tipo, vamos colocar, de uma condição específica, que o cara precisa de um tratamento X e ele vai ali entrar com um plano, discutir, etc. Vai entrar na justiça para querer o tratamento que ele quer. Imagina se eu tenho uma condição específica, eu preciso de um medicamento, esse medicamento só é feito nos Estados Unidos, etc. E vou entrar na justiça querendo um medicamento que realmente funciona. E aí demanda muita grana para o plano de saúde. E aí chega a cair como uma luva, né, um discurso como esse, porque aí o plano de saúde vai utilizar esse discurso para querer tentar de alguma forma dizer que aquilo não está adequado por questões éticas, morais, científicas, etc., que realmente não tem, né? Então a gente tem que pensar muito na função desse comportamento específico que eles trazem. Então, assim, pelo que eu entendi, existem casos específicos que essas 40 horas se aplicam, mas não é para todo mundo e não é indiscriminadamente, né? Exatamente. Com o passar do tempo, o analista do comportamento, assim com os demais profissionais, por exemplo, TO, físio, fono, psicopedagogo, vão elaborar a necessidade daquele indivíduo junto com ele próprio e com a família, com a escola, fazendo um tratamento, de fato, todo mundo ali em sintonia. E aí vai depender muito da avaliação que você faz. Por exemplo, eu fui recentemente a Recife fazer uma avaliação, e eu fiz a avaliação com os marcos de desenvolvimento e percebi que aquela criança ela estava atrasada mais ou menos 1 ano e meio quando você faz uma avaliação normativa, né? Compara ele com um grupo de desenvolvimento típico. E aí, o que é que você vai? Você vai dar 2 horas de terapia? Eu não recomendo. Então, recomendo as terapias que vão chegar próximo daquele desenvolvimento. André, então você quer encaixar a criança com desenvolvimento típico? Não, eu quero que ela consiga aprender sozinha, sem o auxílio de uma AT do lado dele, entende? E aí, quando a criança tem as habilidades necessárias para aprender em grupo, aí você vê as horas de terapia também diminuindo, porque aí ele vai utilizar aquele tempo na escola como maneira adequada. E se ele não tem o AT ali orientando ele e também fazer o processo de desmama, aí você vai ter muita
a aprendizagem fica muito prejudicada ao longo do tempo, porque aí você vai acumulando tempo sem ser ganho de aprendizagem. Então, nesses casos, realmente é necessário. Então, a intenção da intervenção é que, com o tempo, não seja mais necessário tantas intervenções. Né? Exatamente. Agora, para você chegar a esse nível, você precisa ter um acompanhamento muito... Eles falam, para o tratamento dar certo, tem que ter 3 características principais. A primeira, a precocidade. Quanto mais cedo você iniciar, você vai ter bons resultados. E isso é lógico, né? Você pega, por exemplo, uma criancinha de 2 anos e você compara ela com a outra criança com desenvolvimento típico de 2 anos, você tem comportamentos baixos, sabe? Você consegue registrar a quantidade de fala que uma criança faz e ali tabelar. Agora, quando você compara uma criança de 4 anos com desenvolvimento ativo com típico, aí você já tem uma curva de aprendizagem muito alta. Então, quanto menorzinho você pegar ali, maior as chances de você conseguir bons ganhos. Além disso, você tem que ter um tratamento de no mínimo 10 horas semanais, porque se não tiver 10 horas semanais, não vai ser considerado ABA, vai ser considerado baseado em ABA, né? E a outra é fazer as coisas certinhas como o protocolo manda, né? Reforço imediato, social, se for a possibilidade de ter, fazer as coisas com ensino incidental, se for tentativas de discreto, tranquilo, mas que dê resultado. Então, fazer as coisas integral, intensiva e precoce é o que dá o resultado na terapia ABA. E em casos onde esse tratamento precoce ele não foi iniciado, aquele paciente, aquele cliente chega para você já, sei lá, com 7, 8, 10 anos para começar agora. Pronto. Aí o meu primeiro passo de trabalho é fazer uma reunião com a família e com o rapazinho mesmo, se ele tiver como dizer o que é que ele gostaria de aprender, porque criança tem muito isso, né? Ela quer aprender a conversar com o coleguinha, quer brincar com o coleguinha e não sabe como, e aí ele fica triste, porque geralmente as crianças acabam deixando ele de lado, porque a criança vai lá tentar intervir, se a criança não responde, eles ficam cada vez mais achando que o coleguinha não sabe falar, quando na verdade ele fala pelos cotovelos, com a fono, com o psicólogo, com a terapia ABA, com os pais, e aí você tem que entender o desejo do aprendiz, tem que entender o desejo da família, fazer também, junto com a escola de demais profissionais, aí você monta uma avaliação, faz essa avaliação e delimita quais são os marcos que a criança necessita aprender. Porque o que é que acontece, Júlia? Quando você pega os marcos de desenvolvimento, é como se fosse uma escadinha. Independente do diagnóstico de autismo, de TOD, por exemplo, a síndrome de Down, né? Você tem uma escadinha para o desenvolvimento. Então, se você não consegue preencher essas lacunas, cada vez mais você pode colocar uma habilidade de alto nível aqui, mas ela não tem a base, sabe? Então, a avaliação chega para suprir essas bases para que ele possa, de fato, caminhar sozinho com o passar do tempo. Então, você citou para a gente algumas certificações que têm por objetivo garantir essa qualidade da atuação do profissional, que é um profissional capacitado para estar ali lidando com aquele caso em específico dentro do que a ABA propõe. E entre eles você citou o selo ABA. Então, eu vi que você está ali junto com o selo ABA, já vi alguns vídeos, já visitei as páginas. Então, como é esse trabalho? Qual é a proposta? Perfeito, José. Vamos lá. Para ser considerado hoje analista, quem vai dizer não vai ser uma certificação, não. Quem vai dizer é a comunidade, né? O Skinner já falava, seleção por consequência, isso também a nível cultural. Então, por exemplo, as pessoas te reconhecem como analista, beleza, mas aí vamos pensar no mercado. A mãe chega com um diagnóstico e o médico fala lá, olha, procura um profissional que faça... quando eles chamam na terapia ABA. E aí, a quem ele vai pesquisar? Aí ele pesquisa lá no Google, profissionais do Nordeste, de Maceió, de São Paulo, trabalham com ABA. Eles vão ter uma série de profissionais. Mas o que é que garante, já que a profissão não está regularizada, que aquele profissional tem os pré-requisitos básicos e que entenda aquela intervenção. Aí é onde pensa-se em certificações nacionais e internacionais para fazer. O selo ABA é uma proposta criada pela Tassiana, que é uma mãe que viu essa necessidade. Então, ela se deparou ao longo do caminho dela com várias situações de profissionais que diziam que fazia ABA, mas que não entendia nada sobre o conteúdo. E aí ela
ficou muito chateado e começou a pesquisar e quais são os critérios. E aí, lá no selo ABA, é um selo de indicação de profissionais, que ele coloca alguns pré-requisitos. Olha, para você ser considerado supervisor, você precisa, no mínimo, ter uma especialização. Tranquilo, isso daí todo mundo hoje em dia consegue, inclusive online, etc. Além disso, você precisa ter uma experiência de aplicador, porque geralmente o profissional analista que trabalha com pessoas que têm um diagnóstico de autismo, ele tem que ter a noção de como é a aplicação, porque senão, Josi, fica aquela situação, eu estou te supervisionando, mas eu nunca passei pelo processo de aplicação. Às vezes eu coloco um protocolo perfeito, mas que não casa com a realidade daquele sujeito, e o que ele está pedindo é uma coisa bem surreal. Então, o que é que a gente pensou? Pensou na realidade nacional e colocar alguns pré-requisitos. Olha, para ser supervisor, o cara tem que ter no mínimo X horas de aplicação. Aí, beleza. Ele tem especialização? Tem. Ele foi supervisionado por um profissional sênior? Foi. Por quanto tempo? Então, são esses pré-requisitos que garantem o mínimo de qualidade possível para uma pessoa se dizer que é supervisor e que ela presta serviço para a comunidade de maneira segura, né? E é importante, né, para poder ter um referencial, saber onde buscar esses profissionais, né? Exatamente. Agora, uma outra coisa que eu tenho muita vontade de perguntar para você, porque você foi o responsável por adaptar o VibMap para a realidade brasileira. A gente já conhece o VibMap, mas você fez esse trabalho de trazer para mais próximo da nossa realidade. Então, eu queria saber um pouquinho para você como é que foi esse processo e como é que está sendo a recepção das pessoas com essa edição. Perfeito, vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar fora da cidade de Maceió, eu tinha muita dificuldade de levar meus materiais, porque uma coisa é você estar na sua clínica, na sua salinha, com todos os materiais possíveis para fazer uma avaliação, seja lá qual for. Aí quando a gente vai para outra cidade, você precisa ter um material mais portátil que sirva para você fazer uma boa avaliação. E aí no VibMap, o autor original, Mark Sandberg, ele deixa bem claro, olha, o ideal é que você faça com estímulos que são próprios da criança, porque ela está inserida naquela cultura. E quando eu pego avaliações, por exemplo, não só o VibMap, mas, por exemplo, Portage, Aebus, o PIC, você tem materiais muito específicos. E aí, quando eu ia na cidade, quando eu não tinha todo o meu arcabouço que eu tinha na clínica, eu sentia dificuldade de avaliar. Eu disse, não, eu tenho fazer alguma coisa pensando na minha própria profissão, né, para não deixar aquela avaliação meia defasada. E aí eu comecei a fazer pesquisas dentro da área para trazer algo bem prático para essa população que são os terapeutas, analistas de comportamento. E aí o que é que eu fiz? Eu comecei a ter alguns colegas que moram em situações distintas do país e comecei a pedir, olha, fulaninho do Rio de Janeiro, faz essa análise para mim, fulaninho do Sul, faz essa análise para mim, e comecei a adaptar alguns estímulos que servissem tanto para a nossa regionalidade como para as demais regiões do país. E aí o pessoal foi gostando. Quando eu ia para o Rio, para o Paraná fazer consultoria, eu sempre deixava o meu material lá, que eu já tinha produzido antes, etc. E a galera foi gostando. Aí eu disse, não, agora eu vou fazer um material de aplicação que sirva para todo mundo. E aí foi a ideia do VibMap ilustrado, material de aplicação adaptado à realidade brasileira. E aí o cara que tem esse material fica muito mais fácil de você fazer, porque as figuras já estão selecionadas, você já tem uma hierarquia bem dispostas e graças a Deus a recepção dos profissionais foram incrível. A gente fez uma tiragem de 500 unidades e eu já está esgotando essas 500 unidades. Já penso fazer uma segunda edição com imagens melhoradas, porque tem questão de direitos autorais de imagens, etc. E agora com a inteligência artificial você consegue melhorar essa qualidade dessa imagem. Então, inclusive, eu tô aguardando voltar, porque eu já vi que tá esgotado na Amazon e eu quero ter o meu também. Então, assim que tiver para vender, eu também vou garantir o meu. Tranquilo. Vou lhe presentear, Jesus. Muito obrigada. Então, a gente já falou muito sobre a questão da aba, a gente já falou muito sobre o selo... Aba de qualidade. A gente já falou sobre o VibMap. Agora eu quero falar um pouquinho para quem está começando nessa jornada, ou para estudante de psicologia, ou para quem é recém-formado, como é que começa a dar esses primeiros passos para se tornar um profissional de qualidade, um profissional qualificado para trabalhar com aba. Perfeito. Então, o cara
Por exemplo, na análise de comportamento, você tem 3 tipos de profissionais. Um é o profissional que nós chamamos de AT, o aplicador ABA, que seria um profissional que nem precisa ter nível superior. Ele precisa entender o mínimo, que seria um curso de AT, que hoje colocam como 40 a 100 horas de curso de AT. Algumas instituições oferecem 40 horas, outras um pouquinho maior. Então, o mínimo é você ter um curso de AT, que aí te dá a base para você fazer a aplicação sobre supervisão de um profissional. Depois que você é graduado, você pode fazer uma especialização e começar a ter mais conhecimentos para ser coordenador ou assistente de supervisão, que seria o segundo nível de profissional. E o terceiro nível seria o nível de supervisor, que algumas instituições, por exemplo, pede o título de mestre em educação ou análise de comportamento, psicologia ou áreas afins. Mas não são todas as instituições que dão a certificação que exigem essa questão do mestrado. Então, para você obter um bom conhecimento na área, eu sugiro primeiro um curso básico de AT de 40 horas e depois começar a pensar nos seus clientes. Então, se você se envolver muito com questões de manejo de comportamento, é bom que você faça um curso específico de manejo. Se você se envolve muito com questões de habilidades sociais, procure cursos voltados a habilidades sociais, porque a gente chama muito de não existe o autista, não existe o autismo, né? Então é no plural. Então você conhece a sua criança, seu aprendiz, mas aí é bom que você tenha um vasto repertório com o passar do tempo, e isso é com o passar do tempo. Então, primeiro, procure por aquilo que você necessita. Agora, por exemplo, hoje eu penso que um dos cursos, porque, Josi, quando a gente fala a ideia do reforço, ela é muito simples, é algo que é uma consequência do responder que aumenta a probabilidade daquele responder voltar a ocorrer no futuro com a presença de um estímulo. A gente dá o nome de reforço positivo, ou na sua ausência dá o nome de reforço negativo. Então é muito simples, a criança falar, por exemplo, pá na frente dos pais, os pais vão lá, dão carinho, elogia, ter ele do berço, então é mais provável que ele volte a falar pá, mesmo que sem querer, né? A gente faz isso naturalmente. Minha mãe fez isso comigo, sua mãe possivelmente fez isso com você, e assim vai se tornando o processo de reforço. Mas o que é que diferencia o cara que entende a lógica dos princípios básicos do analista em si? É como ele faz o tratamento dos dados, é a capacidade dele de entender a registrar dados de maneira adequada, e aí você pode procurar cursos de registro e análise de dados. Então, tem situações em que você não consegue coletar dados, e aí tem técnicas específicas para que os pais coletem esses dados, para que os professores coletem esses dados, porque o analista ele só pode tomar decisões baseado em dados. Não existe isso de você chegar para mim e dizer, André, o meu cliente, o meu aprendiz, ele está chorando, não sei o que lá, eu fiz isso e aquilo. Tá, mas um ABC não resolve para mim. Eu quero uma coleta de dados da linha de base desse choro, dessa birra, seja lá o comportamento que for, a descrição operacional desse comportamento, e aí você me traz um dado. Eu disse, pronto, agora nós temos um dado sobre o comportamento. Agora, o que é que você quer fazer? Vamos fazer uma análise funcional, análise descritiva, experimental, etc. A gente roda uma análise funcional, descobre a função, faz a intervenção e continua mensurando os dados, Josi. Porque se o cara não pega esses dados, ele não tem como dizer que o teu procedimento funciona ou não funciona. E aí ele fica num escuro, sabe? É meio que chutar, né? Vamos ver o que é que vai funcionar aqui. Exatamente. E isso não é só para o analista. Profissionais como terapeuta ocupacional, fono, psicopedagoga, se fizer essa coleta de dados, nossa, o trabalho dele avança enorme, porque ele vai percebendo qual é a conduta, qual o comportamento dele que impacta bastante na aprendizagem daquele aluno, entende? Saber o que fazer, onde, como, de que Exatamente. forma. E aí, com o passar do tempo, ele vai percebendo, eita, quando eu utilizo materiais estruturados, dá mais resultado. Não, a minha timbre de voz é mais delicado, gera melhor aceitação. Quando eu utilizo mais linguagem corporal, como eu aprendi, então ele pode tabelar dizendo, não, essa sessão eu vou fazer o meu comportamento assim, com mais interação, mais gesticulado, vou utilizar mais imagens e vou ver o resultado disso na minha aplicação. Então, faço uma análise de critério até o teste de 10 e vejo o quanto ele acertou com aquele formato. Depois eu posso tentar outra forma, e aí, com o passar do tempo, ele vai modelando o próprio comportamento dele para algo bem sucedido. Eu já ouvi falar várias vezes, quando eu era estudante, de colegas, estudantes também, e também já ouvi, internet afora, alguma pessoa falar assim,
O pessoal gosta de aba, gosta de análise de comportamento, porque é uma receitinha de bolo. Aba é uma receita de bolo? Definitivamente não. É como eu te disse, a gente não consegue intervir se a gente não conseguir fazer uma análise funcional. Então, o Pedrinho, por exemplo, pode tá batendo no coleguinha por uma condição e o João pode estar fazendo o mesmo comportamento de bater no coleguinha por outra função. Então, não existe essa questão de receita do bolo. Existe passos para você descobrir a função e aí você tem técnicas já estruturadas, já bem estabelecidas na literatura e a partir dessas técnicas aí sim você encontra qual é a prática baseada em evidência mais adequada. Então, isso também dá segurança para o terapeuta de saber que não vai ser um insight dele, alguma coisa, sabe, muito subjetiva. Não, você tem protocolos de coleta de dados, aí então você faz essa análise de dados, vê qual é a função e depois seleciona a prática baseada em evidências que dá mais resultados para aquela situação. Porque ocorre muito, né? Para quem é leigo, para quem não analisa, né, a situação muito a fundo, de se deparar com a situação, por exemplo, o Joãozinho tá se jogando no chão e tá ali gritando e chorando. Eu acho que Joãozinho tá fazendo isso porque ele quer atenção. Eu acho que ele tá fazendo isso porque ele tá com ciúme do irmãozinho. Ele tá fazendo birra porque ele quer uma pipoquinha. Então, assim, sempre tentando adivinhar qual é a intenção. Fulano teve intenção X por trás de comportamento Y. E aí é um pouco perigoso, né? Porque a pessoa pode estar dando uma intenção àquela pessoa que não é aquilo ali. E geralmente no senso comum você sempre diz isso. Faça isso não porque ele tá ganhando atenção, né? Sempre a gente volta, é atenção, ele quer sua atenção. E aí eu tava até vendo recentemente participei de alguns congressos e eu trouxe uns dados que, na verdade, quando ele fazia estudo de meta-análise, sabe aqueles estudos que junta vários estudos para saber a função, porque geralmente os estudos de análise de comportamento, como é de sujeito único, delineamento de sujeito único, você pega ali 3, 4 pessoas no máximo. E aí os estudos de meta-análise, ele junta todos os estudos e vê ali qual foi a função mais indicada diante de problemas de comportamento, por exemplo, em crianças dentro da escola, ou crianças em ambiente familiar. E aí coloca como atenção a última porcentagem. A maior parte dos problemas de comportamento estão relacionados à fuga de demanda. Então, logicamente, se fosse um palpite, seria um péssimo palpite para você colocar, né? Então, isso de fato não é adequado, porque se não for atenção e você bloqueia a atenção, aí é que você acaba reforçando o outro comportamento, porque a função, realmente, a verdadeira função ainda está ali presente no ambiente. Então, assim, quando se deparar com a criança ali fazendo birra, for chutar assim, ele quer atenção, cuidado, porque existe uma grande chance de você estar equivocado. Ou quando você tem um comportamento novo, haja naturalmente. O que é que você faria se você fosse o pai daquela criança, o professor daquela criança? É alguma coisa nova, você não sabe qual é a função. Então, se a criança tiver lá uma situação de comportamento estressante, acolha aquela criança, veja o que aconteceu, colete informações do pai. Isso é bem importante. Você nunca deve intervir antes de tirar todas as variáveis fisiológicas. Então você não sabe se aquela criança dormiu bem, você não sabe se ela conseguiu almoçar, você não sabe se teve alguma alteração na rotina que deixou ela bastante estressada, sei lá, uma visita dos familiares do interior, veio visitar a família, ela saiu do quarto, ela brigou com o irmãozinho antes de chegar. Então tem que excluir todas essas variáveis, tanto de rotina como questão de fisiológica, de sono, de constipação, de alergia, de até mesmo doença. Aí sim, quando você tira todas essas, estado febril, cólica, tira tudo isso, é então que você vai começar a coletar os dados se esse comportamento voltar a ocorrer. Mas se for uma situação, Josi, que você, por exemplo, está como profissional e você nunca tinha visto isso com o João, acolhe o João, veja, ligue para os pais para saber o que aconteceu, se ele está com cólica, se ele está com algum problema desse tipo, porque geralmente tem alguma causa fisiológica e você resolvendo a causa fisiológica acaba com problema de comportamento. Certo. Então, mais uma pergunta polêmica. A gente escuta muito, muito, muito de quem não é da área uma frasezinha pronta que é: a aba robotiza.
Qual a sua opinião sobre essa frase? Então, tem muitos estudos antigos que eram aqueles estudos geralmente baseados em tentativa discreta. Então, as pessoas pegam o estudo lá de base e acham que a ciência não evoluiu. E aí, obviamente, se você treinar uma resposta, a criança, se você não pensar em treinos generativos, em respostas pivotais, né, capazes de gerar novas respostas, de fato vai robotizar se o profissional ele parou no tempo. Agora, se o cara estudou a aba contemporânea, tá tendo acesso a estudos de equivalência, de práticas de transformação, etc. Aí não, aí você vai ver o ensino natural, o ensino incidental, que vai gerar novas possibilidades. Por que acontece isso, Jesus? Geralmente quando os profissionais antigamente faziam o ensino, por exemplo, de intraverbal, perguntando o seu nome, por exemplo. Qual o seu nome? A criança não sabia, dava dica ecoica, sei lá, Josi. Aí você ecoava, reforçava e aí ficava nessa. Mas aí, qual foi o modelo que foi treinado? Qual é o seu nome? Mas se alguém chegar ele dizer, como você se chama? Aí quebrou, porque o estímulo antecedente discriminativo não foi condizente. E aí, no treino atualmente, você não pode ficar sempre com a mesma pergunta. É necessário que você faça a variação pelo menos de 3 e com modelos diferentes. Então, não vai ser só o psicólogo que vai treinar esse tema com você. Vai ser 3 maneiras de pedir diferente. A criança pode responder João, Joãozinho. Eu posso dar modelos diferentes, ambientes diferentes, onde você ganha a generalização do comportamento em si. Então, eu já estou com as minhas dúvidas sanadas. Eu estou muito feliz com esse episódio. Eu gostei muito de receber você. Eu te agradeço muito por você ter topado participar. Inclusive, eu achei que nem ia topar, né? Porque eu vejo você envolvido em tanto projeto, viajando daqui, vai em palestra, faz curso, vai e volta. Eu digo, acho que ele não tá nem em Maceió mais, mas eu vou lá, eu vou tentar, vai que dá certo. E deu. Então, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui e ajudar a somar, né, nesse projeto que tem intenção maior de levar informação para a comunidade, sabe, de uma forma leve, descontraída e fácil das pessoas entenderem. Então, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade. E queria que você deixasse um recadinho para os ouvintes, pode ser? Perfeito. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui com o podcast. Espero, de fato, que vocês busquem conhecimento adequado e que vocês continuem nesse caminho, porque você tem muitas crianças que precisam do teu apoio, e não só crianças, adolescentes, adultos, e a gente não pode parar por aqui, né? Sempre aprendendo e evoluindo. Obrigadão, pessoal, e obrigado novamente, Jesus. Tem algum meio de contato, rede social que você queira deixar pro pessoal? Eu utilizo muito o Instagram, faço muito story, reels, etc. O Instagram é andrebezerra.QBA. E aí vocês podem estar me encontrando, fazendo perguntas, etc. Então, lembra de se inscrever no canal, de seguir na plataforma de som que você está acompanhando, pode ser no Spotify. A gente está na maioria das plataformas de som, a gente está no Amazon Music, está no Deezer, está no Spotify, tá, entre outras. Também estou no YouTube, então vai lá, se inscreve, comenta, compartilha com seu grupo, compartilha com sua família, comenta. Se quiser também sugerir pessoas para virem para o podcast, sugerir temas, deixar algum comentário lá para poder reforçar positivamente, né? Boa. Essa iniciativa. Então, agradeço muito. Eu estou muito feliz que você ficou até o final curtindo esse episódio. Agradeço muito. E fica aqui com a gente, faz parte desse projeto, entendeu? E é isso. O podcast Contra Controle está no Instagram e no TikTok com o endereço @podcast Contra Controle. Se você pesquisar também podcast Contra Controle no YouTube, você acha rapidinho. Contra Controle no Spotify. E logo, logo a gente vai estar com um site bonitão, www.contracontrole.com.br. Vai estar no ar. Então fiquem aí aguardando novidades. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.